outro problema, que tanto a falta quanto o excesso vai prejudicar a minha leveza e a minha fofurice dos pães, é o excesso de líquidos ou a falta de líquidos. Quando eu tenho falta de líquidos na minha massa, o que acontece? Eu tenho muita farinha, pouco líquido, e quando eu tenho pouco líquido, a minha expansão da massa é prejudicada. Então eu tenho prejuízos na fermentação desse pão. E aí, se eu tenho prejuízo na fermentação, o fermento ele precisa do líquido, ele precisa da água para se desenvolver, né, para fermentar o seu pão. Se você não tem a água, você não tem a fermentação adequada. Então é importante demais. A falta de líquidos vai prejudicar a sua fermentação e, consequentemente, a massa do seu pão vai ficar mais pesada, mais baixinha, mais embatumada, tá? Então é muito importante sempre você observar esse ponto de hidratação para você não colocar líquidos a menos dentro da sua massa. Mas aí você, com medo disso, né, pode adicionar líquidos a mais. Isso prejudica a sua massa? Sim, prejudica a sua massa, tá? Então é muito importante. Você precisa conhecer o ponto de hidratação e se você está começando, né, que você ainda não tem experiência com os tipos de farinhas, não consegue identificar ainda se aquele é o ponto ideal daquela massa ou não, eu recomendo que você pegue no YouTube, pode ser no meu canal, que no meu canal eu explico detalhadamente o ponto da massa, mostrando para você qual é esse ponto. Então você vai ver lá, todo no final de cada massa, eu levantando a espátula com a massa, para você ver a consistência, qual é a textura que você precisa deixar a sua massa crua, para que o seu resultado final não fique seco, não fique esfarelando, para que ele cresça bem, fique fofo, fique leve, tá bom? Então é muito importante observar o ponto de hidratação. Líquidos em excesso, o que vai acontecer? Eu tenho água demais dentro da minha massa de pão. Então, primeiro que ele demora mais para assar, porque eu preciso evaporar essa água toda. Se você deixa o tempo mais ou menos recomendado na receita e você colocou água a mais, você vai tirar o seu pão do forno e ele pode baixar, porque eu tenho prejuízos na estrutura, tá? Então eu vou ter um pão com a massa mais pesada, se ele baixar, né, vai ficar mais embatumadinho o miolo do pão. Então é sempre importante você observar o ponto de hidratação das suas massas para que você obtenha pães fofinhos e leves.